Olá pessoal, que alegria nós estarmos aqui para levar até você mais uma aula de Química Orgânica. Professor, nesta aula, professor, nós vamos estudar sobre isomeria. Sim, isomeria. E qual, professor? Qual isomeria em específico? Isomeria espacial, também denominada de estereoisomeria. Muito bem. Professor, eu sei que esta aula tem objetivos e essa aula tem questionamentos. Quais são, professor? Vamos, venha comigo. Quais são os objetivos? Retomar o que vem a ser isomeria, diferenciar plano e espaço, compreender o conceito de isomeria espacial e, claro, praticar todo o conhecimento que nós vamos construir através de atividades. E quais são os questionamentos, professor? Questionamentos são: o que são isômeros? É um questionamento pertinente da aula que será respondido naturalmente à medida que nós avançamos com o conteúdo. E como representamos as ligações entre elementos no espaço? Sim, também você vai poder responder este questionamento. Professor, isomeria, professor, é um fenômeno que ocorre entre as substâncias químicas, certo? Certo. Professor, só para desencargo de consciência ficar gravado na minha mente. Quando nós temos substâncias diferentes constituídas pelos mesmos átomos, ou seja, que possuem a mesma fórmula molecular? Sim, você está muito bem. Estou gostando de ver, tá? Muito bem. Professor, e a isomeria, ela tem uma classificação, professor? Sim, ela tem uma classificação. E tem uma subclassificação, tá? A classificação maior é esta: isomeria plana, isomeria espacial. A isomeria plana, nós trabalhamos apenas no plano bidimensional. A isomeria espacial, nós temos que ter uma visualização em 3D. Sim, visualizar as substâncias, as moléculas, no espaço, para poder diferenciá-las. E, professor, o senhor já tem uma atividade aí, tô vendo. Sim, eu já tenho algo especial para você. Veja só essa atividade, ó. Você vai analisar essas substâncias, esses compostos, e responder quais deles são classificados isômeros, tá? Tempo para você aí.
Muito bem, professor. Exercício de início assim eu gosto. Já começo a me aquecer, professor. Eu quero ver se eu consegui acertar. Quero só dar uma olhadinha, professor. Passa lá, professor. Passa lá. Então nós vamos ter aqui, ó, isômeros, os compostos 1 e 3, os compostos 2 e 4 e os compostos 5 e 6. Por que, professor? Por que, professor, que o 1 e o 3 são isômeros? Observe, nós temos 3 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio, que constitui a substância. E aqui, neste composto 1, nós temos caracterizado uma cetona, tá? A propanona. E no composto 3, nós temos caracterizado um aldeído, o propanal. Duas substâncias químicas diferentes com a mesma fórmula molecular. Professor, e o composto 2 e 4, por que eles são isômeros? Observe a constituição deles, tá? Nós temos 3 carbonos, 6 hidrogênios e 2 oxigênios. Esses átomos, eles formando no composto 2, nós vamos ter o acetato de metila e no composto 4 nós vamos ter o propanóico, o ácido propanóico. Também duas substâncias químicas diferentes constituídas pelos mesmos átomos. Então aqui está a representação deles. E, professor, os 5 e os 6, professor, também são isômeros? Confesso, professor, que fiquei com um pouquinho de dúvida aí. Então observe. Ó, nós vamos ter aqui 3 carbonos, 8 hidrogênios e 1 oxigênio. Aqui nós temos disposto formando um álcool, tá? Então observe aqui, nós temos o álcool propan-1-ol, tá? O propanol. Então nós temos aqui um álcool e aqui, professor, aqui nós temos um éter, metoximetano. Então, também duas substâncias químicas isômeros. Muito bem, professor. Vamos avançar, professor. Vamos avançar. Tu me falaste que a isomeria tem subclassificações. Além de ser classificada entre plana e espacial, tem subclassificação? Sim. Veja aqui a subclassificação. Aqui nós temos aqui a classificação e a subclassificação é essa aqui. A isomeria plana, ela é classificada como isomeria de função, cadeia, posição, metameria ou tautomeria. Então nós temos esses tipos de isomerias. Cada tipo de isomeria tem os seus pontos em específico. A isomeria espacial também tem a sua subclassificação. Existe a isomeria geométrica e a isomeria ótica. Muito bem, assim como tem esses tipos de isomerias na isomeria plana, também tem esses tipos diferenciados de isomeria na isomeria espacial. Professor, tá, eu tenho um pouco de facilidade de visualizar as coisas no plano 3D, professor. Eu sou muito bom nisso. Isso vai ser importante nesse estudo. Aqui, ó, nós temos aqui, então, no plano, a representação desta figura no plano, e nós temos a representação dessa figura no espaço. Observe que há uma diferença. Aqui nós temos apenas comprimento e largura. Aqui nós temos comprimento, largura e profundidade. Nós estamos visualizando em 3 dimensões. Aqui nós temos a planta de uma casa no plano e aqui nós temos a planta de uma casa no espaço. Observe que há uma diferenciação. Por que, professor, é importante nós nos determos neste slide aqui, esses minutos que estamos investindo? Porque para nós analisarmos os isômeros geométricos, os isômeros óticos, os isômeros que são espaciais, é importante nós visualizar a molécula no espaço em 3 dimensões. Vamos avançar. Observe aqui, ó. Aqui nós temos a representação da molécula no espaço, a molécula etano, e aqui temos a representação da molécula no plano, tá? Então, tem substâncias químicas diferentes que a única diferenciação dela vai ser a disposição dos átomos ou de uma ou outra ligação química ou de um ou outro átomo ali ligado na molécula, apenas diferenciando
no espaço. Então, nós precisaremos nos deter nesses pontos aí para poder diferenciar esses isômeros. Aqui nós temos um outro exemplo, o eteno, tá? O eteno aqui, a representação no plano, em 2 dimensões, e aqui nós temos a representação no espaço, em 3 dimensões. Muito bem. E quando não temos condições de fazer esta representação, que essa aqui é uma representação computacional, tá? Muitas vezes nós estamos trabalhando ali com o caderno, com o lápis, com o livro, e aí para representar essas estruturas no espaço, nós temos esse artifício. As ligações químicas representadas por esse traço apenas, ela representa no plano. Aqui, aqui esta ligação química representada em forma de uma cunha fechada, toda ela pintada, está dizendo que a ligação química está para frente. E aqui, quando a cunha é tracejada, nós dizemos que a ligação química é para trás. Professor, e há casos que a gente não consegue definir para que lado é a ligação química? Tem esse caso também. E aí, professor, nós vamos fazer o quê? Cunha tracejada, cunha fechada ou apenas um risco? Bom, aí nós fazemos essa representação aqui, porque não sabemos definir ao certo qual a orientação desta ligação química. Muito bem. Então, a isomeria espacial, nesse tipo de isomeria, a diferença entre os isômeros só é perceptível pela análise da fórmula estrutural espacial, como eu já vos disse. Nós temos neste tipo de isomeria a isomeria geométrica, também chamada de cis, trans ou Z e E, e a isomeria ótica, 2 tipos de isomeria espacial. Muito bem, a isomeria geométrica, como eu vos disse, também denominada de cis e trans ou Z e E, quando a ligação entre 2 átomos de carbono é rígida, não permite que haja rotação entre elas, tá? A ligação dupla, por exemplo. A posição que os ligantes assumem em relação aos ligantes do outro átomo de carbono no espaço adquire uma importância fundamental, pois dá origem a moléculas diferentes. Sim, quando nós temos substâncias que a ligação química é rígida, não pode rotacionar, isso vai diferenciar, vai fazer com que os ligantes dessas substâncias diferenciem uma substância da outra. Tá? E a isomeria ótica é um tipo de isomeria espacial ou estereoisomeria que estuda o comportamento das substâncias quando submetida a um feixe de luz polarizada. Assim como em todo tipo de isomeria, os isômeros óticos possuem a mesma fórmula molecular, mas são diferenciadas por sua atividade ótica. Professor, me diga, professor, a diferença nessas substâncias é tão mínima, professor? No caso de isômeros óticos, apenas pela refração da luz submetida a essa substância, apenas a diferenciação disso, professor, vai tornar essas substâncias diferentes, professor? Sim, vai tornar diferentes. No caso, professor, apenas a posição de um átomo no espaço em relação a outra substância vai diferenciar a substância? Vai diferenciar. E isso é de extrema importância, principalmente para aquelas reações químicas minuciosas, normalmente as reações bioquímicas, aquelas que ocorrem em seres vivos. Então, esse é um fenômeno bastante importante de ser estudado, está diretamente relacionado ao nosso dia a dia. Você está de parabéns estar aí sentado com muita disciplina, com muita aplicação e se dedicando a um assunto tão importante como este. Muito bem. Professor, estou vendo aí na tela que tem uma atividade para mim. Sim, você está esperto, tá? Vou lhe dar um tempo para você fazê-la.
Professor, fiquei muito contente, professor. Como eu consegui avançar nesse exercício, professor? Quero ver se eu acertei. Corrija aí para mim, professor. Muito bem. Então você tinha esta fórmula molecular e você precisava representar as fórmulas estruturais para a substância formada por esses átomos, a função química que elas pertencem, o nome do composto e a classificação da cadeia carbônica. Observe. Então nós temos aqui 2 carbonos, os 2 cloros ligados para cá e os 2 hidrogênios para cá. Nesta situação, temos os 2 carbonos, os 2 cloros ligados. Observe que houve uma diferenciação na ligação dos cloros. Aqui os 2 cloros estavam ligados no mesmo carbono, aqui estão ligados em carbonos diferentes e com a mesma orientação. Neste caso, os cloros estão ligados nos carbonos diferentes, mas com uma outra orientação. Observe aqui, visualizando no espaço. Aqui nós temos as bolinhas verdes representando o cloro, as cinzas aqui, as escuras, carbono, essas cinzas claras aqui, hidrogênio. Aqui nós temos os 2 cloros nesta orientação, aqui nesta orientação e ali transpassado. Isso vai ser importante, muito importante. Então o nome para todas elas, a princípio vai ser neste caso, dicloroeteno. Tá? Então o nome de todas elas vai ser dicloroeteno. Por quê? Porque nós temos 2 cloro, dicloro. Et, 2 carbonos, em dupla ligação, tá? E O, porque aí hidrocarboneto com halogênios. Então, todos eles vão ser dicloroeteno, só que o que vai diferenciar é a numeração aqui onde os cloros estão ligados. Aqui 1, porque está ligado no carbono 1, 2, porque estão ligados no carbono 1 e 2, aqui também 1 e 2. Muito bem. A função química é organoclorado, tá? O cloro é um halogênio, organo, substâncias orgânicas. Classificação das cadeias carbônicas: aberta, normal, insaturada e homogênea. Muito bem, saturada porque é a dupla ligação entre os 2 carbonos. Como eu vos disse, está aqui a representação em 3 dimensões dessas substâncias químicas. Professor, vamos aprofundar um pouco o conteúdo desta aula? Vamos. Eu preparei aqui um ponto interessante para nós. Organoclorado ou hidrocarboneto clorado. Ou, em caso específico, essas substâncias, quando líquida, pela sua aplicação, solvente clorado. É um composto orgânico contendo ao menos um átomo de cloro ligado covalentemente. São tantos compostos de carbono de cadeia cíclica como podendo conter um anel aromático. Ou ainda compostos com estrutura mistas, contendo os átomos de cloro distribuídos tanto numa parte quanto em outra. Aplicações desses organoclorados, professor, para que eles são, por que eles são importantes, no que eles são usados, professor? Sua grande variedade industrial e propriedades químicas variadas conduzem esta classe de compostos a um largo espectro de aplicações. Seus principais grupos são clorometano, como clorofórmio, um solvente bastante importante, cloreto de vinilo, como PVC. Professor, aqui em casa tem muita coisa de PVC, hein, professor? Sim, com certeza, tá? Esse polímero, esse nós falamos plástico, esse material que nós usamos e abusamos muitíssimo dele. E o toxafeno. Aqui, hexaclorociclohexano, dodecacloro e clordecona, DDT e análogos, ciclodienos. Nem todos os organoclorados são tóxicos para humanos. Alguns são medicamentos seguros, inclusive alguns, são usados como medicamentos. Alguns são tóxicos, outros são até benéficos em doses bem qualificadas. Muito bem. Aqui temos esta imagem aqui. O que esse avião está fazendo? Esse avião está
pulverizando uma agricultura. O DDT, sigla do dicloro, difenil, tricloroetano, é o primeiro pesticida moderno, tendo sido largamente usado durante e após a Segunda Guerra Mundial para o combate aos mosquitos vetores de doenças como a malária. Temos aqui a estrutura química desta substância denominada de DDT. E nos anos posteriores à Segunda Guerra Mundial, houveram muitas propagandas favorecendo o uso do DDT, conforme podemos ver, se você mirar a câmera, mire a câmera do seu smartphone, acesse esse QR Code, assista aqui este vídeo e você vai ver como foi usado e abusado desta substância química. Até que começamos a perceber que nem tudo é mil maravilhas. A cientista Raquel Carson recebeu queixas deste pesticida e colaborou com estudos que apontavam os riscos para os seres vivos, conforme também podemos ver neste vídeo, acessando esse QR Code com a câmera do seu smartphone. Sim, você vai aprofundar os seus conhecimentos trabalhando esses assuntos aqui. Professor, chegamos no final de mais uma aula, professor? Sim, infelizmente. O que nós estudamos nesta aula? Retomamos o que é isomeria, diferenciamos plano e espaço, compreendemos o conceito de isomeria espacial, praticamos o conhecimento por meio de questionamentos. Um grande abraço, nós vamos ficando por aqui e sucesso para você!